Eu tô enrolando já faz um tempão para poder começar a gravar esse vídeo aqui. E eu tô enrolando porque eu sou muito preocupado com passar más impressões, se essas más impressões forem passadas de forma não intencional. Às vezes eu quero passar uma má impressão de propósito mesmo, para dar uma provocada. É normal. Mas passar a má impressão sem intenção, aí me incomoda. Principalmente quando se tem assuntos delicados envolvidos. E o assunto delicado envolvido nesse vídeo seriam os recentes temporais que afetaram o Rio Grande do Sul, com todas aquelas cheias e todos aqueles desastres, aquela coisa triste toda que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul. Tudo aquilo que vocês já devem ter visto nos noticiários aí, pela televisão, pela internet, enfim, seja lá onde for que você consuma algum tipo de notícia. E eu demorei um tempão para gravar e para lançar esse vídeo, porque eu não queria que ficasse parecendo que eu estava pegando carona num assunto tão delicado assim, para promoção ou por qualquer tipo de vantagem que alguém possa tirar disso. Assim como a gente vê um monte de gente fazendo e um monte de canal de comunicação se aproveitando de situações bem ruins como esta para promoção. Claro, salvo exceções aí de gente que está preocupada realmente em informar e em ajudar de alguma forma através da informação. Eu confesso que eu ia esperar mais um pouquinho ainda até tudo ficar mais calmo para realmente eu não passar essa impressão. Mas eu acabei de ver uma notícia que aí eu falei, poxa, aí não tem como, aí eu vou ter que gravar algo sobre. E para quem ainda não sabe, eu sou gestor ambiental de formação, então eu tenho meio que uma obrigação intrínseca que me obriga a falar sobre determinados assuntos, assim como a gente já viu nesse vídeo aqui, por exemplo. Algumas notícias que acabam chegando acabam me impulsionando para falar algo sobre. Eu queria que isso fosse encarado mais como um alerta, porque coisas ainda vão acontecer e isso é natural que aconteça após alguns desastres naturais, como o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Temporais como este que aconteceram no Rio Grande do Sul podem trazer desastres ambientais e você pode ter uma grande participação nisso. Se você quer saber qual é a importância do aquarista em relação aos desastres ambientais causados após desastres naturais, fica aí comigo até o final, que você vai descobrir como o aquarista afeta o meio ambiente em situações como esta. Fala povo, Rick Gama aqui. Cara, sempre que ocorrem desastres naturais como esse que aconteceu no Rio Grande do Sul, alguns assuntos ficam martelando na minha cabeça. Dentre os vários assuntos, tem a questão dos aquários. Como ficaram os aquários após um desastre como esse? Calma aí, não é a questão de valor financeiro, equipamento, todas essas coisas, até porque quem passa por uma situação como essa perde muito além de um aquário. As pessoas acabam perdendo a casa, acabam perdendo muitos outros bens, acabam perdendo parentes, familiares, às vezes até acabam perdendo a própria vida. Então um aquário seria algo assim de minimíssima importância nesse sentido. Ninguém pensa no bem material que um aquário representa, por mais caro que ele seja numa situação como essa. Não é isso que importa, mas o que importa realmente é o que está vivendo dentro desse aquário. E qual o destino o ser que vive dentro de um aquário como esse teve ao passar por uma situação como essa, onde muitas cheias invadiram as águas desses aquários, transporam o nível de água desses aquários, promovendo assim duas possíveis situações: ou o extermínio total da vida que tinha dentro desse aquário, ou a liberação da vida desse aquário para o ambiente natural. Eu sempre me pego pensando nessas duas situações. E tenho que admitir que, ambientalmente falando, é melhor que o que tenha dentro desse aquário antes do desastre tenha morrido durante o desastre ou ter sido devidamente resgatado. Isso porque, dependendo da espécie que estava dentro desses aquários, existe uma potencial taxa de sobrevivência desse animal às condições da água que invadiu esse aquário, que transpôs o nível de água desse aquário, promovendo assim a sua libertação para o meio natural. E dependendo do potencial
que esse animal tenha de sobrevivência e de adaptação a novos ambientes, ele pode vir a se tornar uma espécie invasora no ambiente natural. Isso acontece mais do que você pode imaginar em vários locais do mundo e até mesmo aqui no Brasil. As espécies se tornam invasoras por causa do seu potencial de sobrevivência e adaptabilidade. Muitas espécies podem se adaptar a uma ampla faixa de temperatura, condições químicas, pH e etc. Esse alto grau de adaptabilidade torna esses animais mais do que capazes de enfrentar esse tipo de condição, acabar sendo liberto e encontrar abrigo no meio ambiente. Se por um azar do meio ambiente e sorte desse indivíduo ele acabar encontrando parceiros, eles podem se reproduzir nesse novo ambiente e gerar desastres naturais potencialmente catastróficos para o meio ambiente. Só para pavimentar o que está rolando já e já está sendo documentado no Rio Grande do Sul em relação a esse assunto, vamos dar uma olhada em alguns artigos que falam sobre situações parecidas e que causam também grandes preocupações ambientais mundo afora, beleza? Eu tenho aqui um artigo da CSA, que é uma agência de estudos oceânicos, tal, e eles estão falando aqui justamente sobre espécies invasoras que eles nomeiam como cavaleiros da tempestade. Isso porque o que acontece? Aqui especificamente eles estão falando de furacões, que muitas vezes retiram espécies de um ambiente e essas espécies conseguem sobreviver a esse furacão e acabam indo parar num outro ambiente novo, se tornando espécie invasora por ter sido exemplares capazes de suportar as situações climáticas de um furacão e ter sido transportadas por esse furacão e conseguiram se adaptar ao novo ambiente onde foram parar. E adaptadas no novo ambiente, encontrando novos parceiros ou carregando material genético já fecundado para esses novos ambientes, conseguem se reproduzir e dominar as regiões. Aqui nesse caso, esse artigo cita o furacão Isaías, que aconteceu em 2020. Nem foi um furacão tão potente assim, ele teve categoria número 1. Ele contornou o leste da Flórida e da Geórgia com ventos de 135 km por hora, causando caos, toda aquela coisa. E também trouxe convidados indesejados, identificados por cientistas da equipe de espécies aquáticas não indígenas, que descobriram que a subida das águas deu passagem a pelo menos 114 espécies aquáticas não nativas para viajar de uma bacia hidrográfica para outra. Entende? Então os furacões, além de trazer, com as correntes e tudo mais, espécies invasoras, além disso, elas interligam bacias hidrográficas, que é mais ou menos o que aconteceu no Rio Grande do Sul. A ligação entre corpos de água fazendo uma grande mistura de espécies que têm alto potencial de adaptabilidade a novas condições de água e acabaram migrando de um corpo de água para outro. A gente já vai chegar lá. Dadas as oportunidades e condições climáticas, as espécies invasoras podem se reproduzir, proliferar e aglomerar sobre espécies nativas rapidamente. A partir daí, começarão a se reestruturar as teias alimentares e a criar novos habitats. Quando as populações atingem um volume crítico, elas começam a competir com as espécies nativas. Aí ela cita aqui o conhecido caso do mexilhão zebra, que causa estragos no mundo inteiro, na verdade, por causa da água de lastro de navios. O furacão também intensificou o espalhamento dessa espécie de mexilhão por outras áreas. Aqui está dizendo sobre a Flórida, Aí a Flórida é muito vista como uma das principais portas de entrada para espécies invasoras. A proliferação das pitons birmanesas nos Everglades foi famosamente atribuída aos danos causados pelo furacão Andrew de 1992. Houve essa tempestade lá na Flórida que estragou um barracão de um criador de cobras e liberou várias pitons birmanesas por lá. E até hoje essas pitons são caçadas, desde 1992. Até hoje pitons são capturadas na Flórida e existe até um programa do governo por lá que recompensa quem matar essas cobras e apresentar nos órgãos lá responsáveis. É lógico que existem licenças para isso por lá, mas isso é papo para um outro vídeo até.
O importante é a gente saber que uma tempestade causou a liberação de uma espécie que se tornou invasora, aqui no caso a piton birmanesa, assim como a liberação devastadora de peixes-leões vermelhos em cativeiro, que desde então dizimaram populações de peixes nativos. O peixe-leão é outra espécie que também teve a mesma origem de disseminação em ambientes aquáticos que não são naturais para ele. E liberados nesses ambientes, eles se tornam rapidamente espécie invasora, por causa do seu grau de agressividade e por causa da facilidade que eles têm de se adaptar e se reproduzir em novos ambientes. Aqui ela cita também algumas criaturas como o caracol maçã, que é a nossa famosa pomaceia, né, ampulária, foram identificadas como cavaleiros da tempestade, porque tem essa capacidade de caminhar junto com a tempestade, sair de um lugar para outro sendo jogados pela tempestade, porque elas têm aquela capacidade, né, de boiar. Originalmente da América do Sul, esse grande molusco de água doce escapou das restrições do comércio de aquáticos e se tornou uma praga persistente em áreas de cultivos aquática. O caracol maçã, no caso pra gente é ampulária, né, ou pomaceia, absorvem ar em suas conchas para que possam flutuar. E aí, né, flutuando, elas conseguem mudar de ambientes aí e causar todo esse estrago que elas causam por lá. Enfim, eu usei esse artigo inteiro, o código dele está aqui. Se você quiser dar uma olhada nele, ele é bem legal, é bem rapidinho também, mas bem interessante. Ele é bem curtinho, mas muito interessante, cheio de informações bacanas aí que dá para embasar o que a gente vai trocar de ideia aqui, tá? Então, aqui no caso eles estão falando de furacões. Aí eu tenho aqui, agora sim começando a falar de Rio Grande do Sul, a gente tem um artigo, eu vou deixar o código aqui. Esse artigo é da Unicinos, Instituto Humanistas Unicinos. E o nome do artigo é Desserviços ecossistêmicos são gerados pela proliferação de espécies exóticas invasoras. Entrevista especial com Fernando Becker. A presença de palometas, que são as piranhas vermelhas, na bacia Jacuí-Patos, no Rio Grande do Sul, pode causar impactos relevantes à biodiversidade, alerta biólogo. E aí, qual que é o ponto da questão? Veja bem, essa matéria aqui, que você pode ver no código, ela é datada de 15 de junho de 2022. Caramba, Rick, mas as tempestades aconteceram agora, em 2024, o que tem a ver com um assunto de 2022, veja bem. Aqui, ela está tratando da introdução de espécies exóticas em ambientes não nativos. O trecho do texto aqui diz assim, ó: a introdução de espécies exóticas em ambientes não nativos, como tem sido registrado na presença e disseminação frequente de palometas na bacia do Delta do Jacuí, Laguna dos Patos e da bacia do rio Tramandaí, no Rio Grande do Sul, pode ocorrer de modo não intencional, por meio de interligações de bacias hidrográficas via canais de manejo de água para uso agrícola, ou intencional, quando as espécies são deliberadamente introduzidas no ambiente com alguma finalidade, explica o biólogo Fernando Becker. De uma forma ou de outra, o processo ocorre como efeito da ação humana no ambiente, e a proliferação de exóticas invasoras se torna um problema quando as espécies aumentam muito sua abundância e distribuição geográfica no ambiente. Essa espécie, ela provavelmente conseguiu transpor o divisor de águas por meio de conexões propiciadas por canais, barragens e açudes na região de cabeceira dos rios Ibucuí e Vacacaí. Caramba, que nome esquisito. Daí, se dispersando até o delta do rio Jacuí. Conforme relatos feitos por pescadores, além de registros no Vacacaí, o espécime já ocorre em todo o médio e baixo Jacuí, incluindo os rios Pardo e Itacari, e porção dos rios dos Sinos, em Canoas. Entretanto, ainda não há um levantamento sistemático e completo da situação da proliferação desses animais em ambientes não naturais. Bom, quem quiser ver o artigo completo, né, dá uma olhada lá no código, né? Escaneia o código aqui. É um artigo bem interessante também, bem legal. O que eu quero demonstrar com isso é algumas das formas que algumas espécies invasoras têm a possibilidade de se tornar invasoras.
Algumas têm ação direta do homem que cultiva um determinado peixe lá em sua propriedade, por exemplo, e por algum motivo esse peixe acaba conseguindo escapar para o ambiente natural, seja, como disse aqui, por interligações de sistema de irrigação que acabaram dando caminho para as piranhas passarem de um corpo de água para outro até chegar lá no tal do rio Jacuí. Acredita-se que por conta dessas interligações, mas pode ser que não seja com esse tipo de veículo. Desastres naturais também liberam essas espécimes por aí, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Casos parecidos pelo mundo, a gente tem, por exemplo, o Flower Horn, lá na Tailândia, em Singapura e outros países asiáticos, que esse peixe tem se tornado uma grande praga, uma espécie invasora potente por causa da sua agressividade e da facilidade com que eles têm de se reproduzir. Lá aconteceu da seguinte forma: piscicultores fizeram a seleção lá de peixes deformados, né, que não iam servir para o comércio, né, da piscicultura, para o aquarismo. E aí o cara teve a grande ideia de soltar, porque acharam que peixes deformados não iam ter sucesso, iam acabar sendo predados. E aí aconteceu o quê? Não foram predados. E hoje se tornaram uma espécie invasora, sendo causadoras de graves desastres ecológicos por lá, se tornando população dominante em vários corpos d'água onde não eram, tomando o espaço de outros topos de cadeia naqueles ambientes. Então, veja bem, uma ação humana acabou gerando isso. E isso a gente acaba vendo em vários lugares do mundo. Por exemplo, lá na Flórida mesmo, de novo a Flórida, existe atualmente uma invasão de peixes cascudo. A gente já viu em outros vídeos aqui do canal, não vou lembrar qual exatamente agora, mas a gente já viu em outros vídeos aqui do canal que a Flórida vem enfrentando aí uma invasão de peixes cascudo, provavelmente liberados a partir do comércio da piscicultura ornamental. O aquarista deve ter soltado isso no meio ambiente, que provavelmente teve esse peixe crescendo demais e acabou encontrando como uma solução soltar ele num ambiente maior e mais natural. Só que isso, além de ser um crime ambiental, deve ser levado em consideração também, que causa desequilíbrios grandes no meio ambiente, ok? Outra espécie que causa grandes problemas aí mundo afora é o tal do snakehead, um peixe que está em alta aqui no Brasil. Muita gente tem adquirido snakeheads. Eu nem sei se ele é permitido ou não. Eu vou colocar a informação aqui porque eu esqueci de pesquisar essa informação, mas aparentemente não. Se eu não me engano, ele não é liberado no Brasil por ser um potencial invasor. Se ele é liberado no Brasil, é bom a gente rever isso daí. E é aí que a minha opinião gera desinscrições, né? Mas esse peixe é perigoso e eu acho que a gente deveria tomar cuidado com ele, ou pelo menos ter uma legislação um pouco mais rígida e que ele seja encarado como uma espécie exótica sim, e que tenha o mesmo tipo de documentação necessária para ser adquirido, o mesmo tipo de documentação que você precisa para ter qualquer réptil no território nacional. Para você ter um jabuti, por exemplo, de forma legal, você deve ter uma documentação. Para você ter uma cobra, seja ela de qual espécie for, em território nacional, você precisa de uma documentação para isso. Adquirir de produtores responsáveis, com nota fiscal e tudo mais, saber a origem, toda aquela coisa que a gente já sabe. Eu acho que para peixes com esse potencial invasor, deve-se ter a mesma responsabilidade. O dono deve se tornar responsável direto por essa espécie, para que ela não venha fugir, né, de alguma forma. Fugir, né? Porque a gente sabe que muitas vezes ela é liberada de forma proposital no meio ambiente, porque o cara não aguenta mais cuidar desse peixe, ou sei lá, os motivos que o cara tem para soltar um bicho como esse no meio ambiente. O importante é saber que o snakehead, ele é um peixe de alta adaptabilidade no meio ambiente. Ele se adapta facilmente e ele se reproduz facilmente também quando encontra parceiros liberados aí junto com ele. É o que a gente pode ver nesse outro artigo aqui, ó, que eu vou deixar, do site lakeflorest.edu. E aí diz assim: o snakehead do norte, Channa argus, como uma espécie invasora. Esse artigo é de 2018. E aí esse artigo demonstra como essa espécie
originalmente asiática, né, vem se tornando praga nos Estados Unidos, porque se tornou muito popular no comércio de aquariofilia nos Estados Unidos. Por algum motivo acabou indo parar na natureza e hoje é uma espécie invasora terrível que causa grandes desastres ambientais por lá, se tornando espécie dominante porque é muito agressiva, é muito eficiente na predação e se alimenta quase que exclusivamente de outros peixes. Então tem se tornado um problemão nos Estados Unidos. E aí o que acontece? Com desastres naturais, cheias e tudo mais, esse peixe vai ganhando cada vez mais território por causa de desastres climáticos que normalmente já causavam grandes problemas por lá, né? Às vezes extermínio de uma espécie ou proliferação de uma outra que não ocorria em determinados ambientes, além desses naturais que acabam acontecendo nas regiões, que é mais ou menos o que acontece com a piranha aqui no Brasil, lá no Rio Grande do Sul. Além disso, uma espécie totalmente exótica de outro país, de outra região do mundo, acabou sendo inserida nesses ambientes e acaba tendo o mesmo problema de distribuição, né? Às vezes com um desastre natural, uma cheia, uma tempestade, acaba liberando esse peixe para outros ambientes, ou quem sabe, como aconteceu aqui com a piranha, para ela ir tomando cada vez mais territórios sulistas aqui no Brasil, através de abertura de canais de irrigação, tal. Enfim, são vários meios desse peixe acabar se locomovendo, né, e tomando novos territórios. Além das espécies naturais, o snakehead lá, uma espécie totalmente estranha para o meio ambiente, foi inserido e também consegue tomar esses atalhos para alcançar novos territórios lá na América do Norte. Aqui no Brasil, isso pode acontecer muito facilmente. É que esse peixe ainda é muito valorizado aqui no Brasil, então a galera não vai soltar esse peixe assim tão fácil. Porém, quem sabe alguém lá no Rio Grande do Sul, durante essas cheias, não tinha lá alguns exemplares de snakehead nos seus aquários. E, visto essa grande adaptabilidade desse peixe, quem sabe esse peixe não acabou escapando por lá. Esse é o primeiro ponto que eu queria tocar. O que tem dentro do aquário? Será que sobreviveu ou não? Na minha opinião, como ambientalista, é que é melhor que ele não tenha sobrevivido. É melhor que ele tenha morrido se não foi resgatado, para que ele não se torne uma espécie invasora como a gente vê nos Estados Unidos. Porque se isso aconteceu e se ele acabou sobrevivendo, a gente vai acabar vendo futuramente relatos de snakeheads se tornando espécies invasoras aqui pelo sul. E quando esse peixe deixar de ser comercialmente tão valorizado assim, quando ele começar a perder o valor comercial dele, se tornar uma espécie mais comum aqui no Brasil e se tornar um peixe mais barato, aí sim que você vai ver esse peixe se tornando cada vez mais invasor em várias áreas aí do Brasil. Porque assim, quando o peixe se torna barato e se torna um problema, porque o snakehead é bonito, mas é um grande problema para o aquarista, se o aquarista não é capacitado para ter um snakehead dentro de um aquário, porque é um peixe que se alimenta bastante, que suja bastante, consequentemente, e demanda muito trabalho. E se o cara não está disposto a ter esse trabalho para o resto da vida do snakehead, e esse snakehead sendo um peixe barato futuramente, é inevitável que ele se torne barato no futuro, pela sua taxa de reprodução ser muito alta, é um peixe fácil de se reproduzir, se tornando ele peixe barato, ele vai acabar sim, fatalmente se tornando uma espécie invasora se a gente não tomar cuidado com as questões legais de se ter esse peixe nos nossos aquários. Se ele não é proibido, é bom que pelo menos se tenham cuidados legais para que o aquarista possa poder ter esse peixe dentro do aquário, beleza? Não pode ter um acesso tão facilitado assim pelo seu potencial invasor. Não só esse peixe, como vários outros, a gente já vai ver daqui a pouco. Bom, beleza, voltando lá nas piranhas do Rio Grande do Sul. Então a gente viu que essa piranha começou a tomar território aí pelo sul, através de canais de irrigação, como assim teoriza lá aquela primeira matéria, né, do Instituto Humanistas Uníssinus, né, através de sistemas de irrigação. Isso já vem sido alertado lá desde 15 de junho de 2022, né, demonstrando que esse peixe tem ganhado território através desse tipo de interligação. E aí o que aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul
foi que, com as cheias, por causa das chuvas, né? Esse peixe que já estava ali nas redondezas, com as cheias, tem ganhado território ainda mais. Pois é. Então, ó, matéria do O Globo, da série SOS Rio Grande do Sul, né? Uma série de matérias aí que eles vêm publicando, né? Com assuntos relacionados às cheias no Rio Grande do Sul, né? Por decorrência das chuvas. Matéria de 18/5/2024. Veja bem, hoje é dia 27/5/2024. São 10 dias que se passaram desde essa matéria. Eu venho segurando de falar sobre esse assunto para não acabar surfando na onda desse assunto, né? Sem trocadilhos. Mas eu não queria acabar aparecendo me tirar vantagem do assunto Rio Grande do Sul. Não é essa a intenção. A intenção aqui é demonstrar o potencial de espécies invasoras como essa piranha. Tá? Então a matéria aqui de 18/5/2024, vou deixar o código aqui para quem quiser acompanhar. Piranhas em Porto Alegre. Entenda o porquê invasão após cheias pode trazer riscos à saúde e ameaça econômica. Espécie predadora flagrada nas ruas da capital gaúcha pode se espalhar, atacar as pessoas e impactar pesca comercial. Só que nesse subtítulo, né? A espécie predadora flagrada nas ruas da capital gaúcha pode atacar pessoas. É a primeira preocupação. A gente sabe que não é tão fácil assim uma piranha atacar uma pessoa, né? Precisa de vários incentivos aí subsequentes para isso acontecer. Não é tão alarmante assim essa questão de atacar pessoas, tá? Eles foram um pouco sensacionalistas disso daí. As piranhas não são como nos filmes, tá? São um peixe comum como qualquer outro que vai fugir do humano a primeiro momento ali. Né? Não é esse terror todo, esse demônio todo como caracterizam vários filmes aí de Hollywood. Bom, mas enfim, ó, o sensacionalista aqui do repórter colocou essa questão, pode atacar pessoas, mas uma coisa ele fez certo, que é impactar a pesca comercial. Isso sim, porque é uma espécie predadora, é uma espécie de alta adaptabilidade, que vai facilmente se adaptando aí a novos ambientes, com alta taxa de reprodução, inclusive, se reproduz bastante, né? E que se torna topo de cadeia aí facinho, né? É um peixe potente, agressivo, que consegue dominar aí topo de cadeia alimentar em qualquer ambiente, facilmente, se não tiver um predador maior do que ele, mais potente do que ele. E a piranha tem esse potencial. Então a gente já via, desde 2018, esse peixe chegando devagarinho ali, ou 2022, né? Acho que é 2022, deixa eu ver aqui, tô falando besteira. 2022. Desde 2022 sendo alertado aí o avanço desse peixe através dos canais, interligação de canais, tarará, ele vai conseguindo espaço. Ele vem lá do norte do país, né? Da região amazônica, Pantanal, vem devagarinho, vem chegando, atravessou o Paraná, e olha aí onde ele já está, no Rio Grande do Sul. Tudo isso através de canais artificiais, aberturas de canais para irrigação. Aliás, esses canais de irrigação causam vários outros problemas que a gente já discute mais para frente. Mas eles, além desse problema de dispersão de espécies invasoras, né? Peixes que são amazônicos ou pantaneiros estão chegando no sul através desses canais, onde eles não ocorriam, e ali eles causam desastres ambientais catastróficos. E aí as chuvas do Rio Grande do Sul, com as cheias, acabou espalhando ainda mais. Não só essa espécie, como outras, né? Mas é óbvio que uma piranha sendo encontrada nas ruas de Porto Alegre vai causar todo esse impacto, né? Sensacionalista. E aí vai se tornar alvo de reportagens como essa do Globo, obviamente. Uma piranha, oh meu Deus, uma piranha no meio das ruas de Porto Alegre. Todo esse sensacionalismo gerado em torno das piranhas encontradas jogam de uma forma positiva, acabam jogando um holoforte em cima dessas questões. Então as cheias ali acabou espalhando ainda mais o território dessas piranhas. Elas vão ser flagradas aí em mais lugares onde não ocorriam, provavelmente, né? Vão aparecer piranhas aí em vários locais que não são de sua ocorrência natural, e aí vão gerar todos aqueles problemas. Mas a piranha eu enxergo como sendo só uma das espécies com potencial invasor. Provavelmente teve a sua dispersão ali por decorrência dessas cheias e dessas chuvas. A piranha é só um dos exemplares que tem esse potencial. A gente tem que considerar os aquários, que
provavelmente soltou um ou outro peixe com potencial invasor, por que não? Isso deve ser sim levado em consideração, e pode ser que sim, futuramente a gente veja relatos de avistamentos de peixes que não são daquele lugar, e se forem fazer um trabalho de busca da origem mesmo, provavelmente vão citar desastres naturais como este que aconteceu no Rio Grande do Sul. E tem também os peixes que são criados de forma comercial, em açudes, em tanques de criação para caráter comercial. Então tem espécies exóticas invasoras já descritas, e aí tem um outro código aqui para vocês acompanharem também, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que catalogou algumas espécies exóticas invasoras que ocorrem no Rio Grande do Sul, e essas espécies exóticas têm origem principalmente pelas questões comerciais. Tem peixes que chegaram, assim como as piranhas, através de interligações ali, de canais de irrigação, chuvas, cheias, vieram varrendo essas espécies também para baixo ali no Rio Grande do Sul, mas principalmente questões comerciais. Esses peixes foram trazidos para serem criados, em açudes ou em tanques, e acabaram de uma forma ou de outra escapando para o ambiente, e são peixes perigosos para o ecossistema local, beleza? E aí, citando algumas das espécies, eu não vou citar todas aqui porque fica chato pra caramba. Se você quiser, vai lá no código e acompanha, não é esse o foco do vídeo, mas citando algumas, tem o peixe-cachorro, que ocorre naturalmente nas bacias dos rios Paraguai, Paraná e Uruguai, e Rio Mamoré, capturada em coletas científicas pela primeira vez no sistema de Laguna dos Patos, de novo, Laguna dos Patos sendo citada aqui, em 2004, e na bacia do Tramandaí, em 2008, atinge cerca de 24 centímetros de comprimento. O padrão pode ser reconhecido pelas manchas pretas atrás da cabeça e na nadadeira caudal, escamas muito pequenas e dentes caninos bem desenvolvidos. Hábito alimentar: é carnívoro, se alimentando principalmente de peixes. Categoria 1 é proibida de qualquer forma. Hoje é proibido, Transporte, criação, soltura, translocação, cultivo, propagação, comércio, doação ou aquisição. Esse peixe é terminantemente proibido no Rio Grande do Sul. Muita gente não sabe disso, inclusive. O número crescente de registros indica rápida dispersão e grande potencial invasor da espécie. Os prováveis impactos da sua introdução são competição por alimento, predação de espécies nativas. E aí tem um mapinha da região onde ela já se torna como espécie invasora, onde ela ocorria naturalmente. E aí, com essas cheias, meu irmão, e essas interligações todas, você pode esperar uma grande bagunça do peixe-cachorra, se aproveitando dessas situações para se dispersar. A gente tem o esturjão, carpa prateada, é uma espécie nativa da Ásia, introduzida para fins de piscicultura em diversos países, incluindo o Brasil. Ou seja, foi trazido para o Rio Grande do Sul a carpa prateada para ser cultivada, ali com seus vários fins comerciais, de carne, sei lá, ou de ornamento. Não sei para que alguém quer uma carpa prateada. Deve ser para carne. Atinge em torno de 120 centímetros de comprimento, pesa 50 quilos. Apresenta coloração do corpo prateada, com o dorso mais escurecido, tem hábito filtrador, alimentando-se de algas e plâncton. Categoria 2, pode ser utilizada em condições controladas, com restrições sujeitas à regulamentação. Então é exótica invasora, mas você pode ter essa espécie lá com a devida documentação. Os impactos da introdução devem ser a competição por alimento, podendo levar ao declínio de espécies nativas filtradoras, bem como a depleção das comunidades plantônicas e a alteração nos habitats. É hospedeira de parasitas que podem contaminar espécies nativas. Olha aí. Então, ou seja, esse peixe aqui, ele é cultivado de forma comercial por lá. Ele pode ser comercializado por lá com as devidas documentações. Porém, ocorrendo um desastre natural como este, que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, é bem capaz que alguns exemplares dessa carpa podem ter escapado. Por que não? Pode ter acontecido. Tem a carpa cabeçuda, carpa capim, tudo espécie invasora. Carpa comum, tem a truta arco-íris. Vamos ler a da truta, porque é uma espécie da América do Norte, foi introduzida para a piscicultura
e após para a pesca esportiva. Aí, ó, outros motivos pelos quais se cultivam peixes exóticos num ambiente ali não natural, e aí por causa de situações como essa, acabam se tornando espécies invasoras. Ó. Espécie ultrapassa 120 centímetros de comprimento, cerca de 25 quilos, tem hábito alimentar onívoro e é predadora seletiva, se alimenta de invertebrados, algas e peixes. Aí, categoria 2, pode ser utilizada em condições controladas com restrições sujeitas à regulamentação específica, aquela coisa, com a documentação você pode criar esse peixe por lá. O principal impacto da introdução dessa espécie é sua elevada capacidade de predação, competindo por alimento e podendo levar declínio de espécies nativas da fauna. É uma espécie invasora e uma ameaça a espécies endêmicas de peixes da região de Campos e acima da serra. Temos a famosa tilápia, a tilápia do Nilo, o Black Bass, é um peixe muito famoso na pesca nos Estados Unidos, lá na América do Norte, introduzido em vários países. Há registro de introdução da espécie desde 1922 no Brasil. Corpo alongado, atingindo no máximo 90 centímetros e peso até 10 quilos. Predador, se alimenta quando jovem principalmente de zooplâncton, insetos e quando adulto de crustáceos, peixes e anfíbios. Categoria 1 é proibido qualquer forma de transporte, criação, soltura, translocação, cultivo, propagação, comércio, doação, ou seja, ele é proibido, definitivamente proibido por lá. Não pode ter esse peixe. E aí várias outras espécies aqui, ó, de bagre, ó, o bagre africano, bagre de canal, enfim, são várias espécies aí. E os motivos, o que eu quis dizer é o seguinte: vocês viram os motivos pelos quais esses peixes estão naquelas regiões? Muitos deles por questões de criações comerciais, tá? Falando de criações comerciais, eu tenho aqui um outro artigo que vou deixar aqui o link, tá? Que é o Business Queensland, que é do Reino Unido, esse site, e fala sobre gerenciamento de animais invasores após um desastre natural e sobre as responsabilidades do proprietário. Dentre essas responsabilidades do proprietário, além de o proprietário ser responsável lá no Reino Unido se ocorrer um desastre natural e esses peixes acabarem se espalhando, o proprietário é responsabilizado. E aí existe uma série de orientações para que ele possa minimizar os impactos, né, e minimizar a sua responsabilidade num caso como este, que é de perseguir, capturar os animais que acabaram fugindo, mas tem também ações preventivas, que é contenções, né, formas de você cercar esses animais de uma forma que, caso ocorra um desastre como esse, eles não venham a se espalhar por aí. Então, eu só quis trazer esse artiguinho aqui, rapidinho, por essa questão das responsabilidades que os criadores comerciais, seja para qualquer tipo de fim, qualquer tipo de finalidade que venha a ter o peixe, né, para esse fim comercial, seja pesca esportiva ou para corte, enfim, seja lá qual for o tipo de produção, que o proprietário tenha responsabilidades para contenção desses animais, certo? O caso da piranha lá nas ruas de Porto Alegre não foi por questões de comercial, né? Mas eles acabaram invadindo aquela região através da agricultura, através de abertura de canais de irrigação. Veio a cheia, acabou espalhando mais ainda essa espécie, que vai gerar problemão aí pela frente, problemões ambientais com certeza. Essas cheias provavelmente liberou também outras espécies de aquários, por que não? Ou de outros tipos de criação comercial, com certeza, certo? Eu só quis trazer esse tipo de alerta aqui para vocês da nossa responsabilidade, nosso papel como aquaristas, de responsabilidade. Se você tem uma espécie aí com potencial invasor, cara, sem considerar que a sua casa seja atingida, tá, por um desastre natural como o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, você tem sem considerar essa parte, inclusive, você tem uma grande responsabilidade sobre o que você tem dentro do seu aquário, meu irmão. Então, caso você não queira mais esse peixe aí que você tem no seu aquário, considere, né, dependendo da espécie, ou você entrega para alguém que vai continuar esse trabalho e você confia que essa pessoa não vai soltar esse peixe futuramente, ou você acaba matando esse peixe aí. Sim, eutanásia nesse peixe aí, num caso mais consciente. Se você não tem essa capacidade, entrega para quem tem.
né? Existem órgãos ambientais aí, setas e tudo mais que podem fazer esse trabalho para você. E, cara, sim, tem que ser considerada sim eutanásia desse bicho, porque ele não é natural. Ele pode causar grandes problemas ambientais com bichos que são naturais do nosso meio ambiente. A gente tem que cuidar do que é nosso aqui, entendeu? O que é exótico, a gente tem que tomar cuidado para que não seja solto de forma alguma, que não seja liberado de forma alguma, porque vai se tornar um problemão, ok? Por isso a eutanásia de determinadas espécies se torna uma opção, uma boa opção inclusive. Parece cruel, mas é mais cruel se essa espécie acabar invadindo um ambiente que não é o dele e acabar dizimando as nossas espécies naturais, entende? E, de fato, esse peixe não deveria estar aqui. Já que está, ele deve ser muito bem contido, muito bem cuidado, preservando o bem-estar desse animal também, que não tem culpa, e que os seus donos tenham real responsabilidade sobre a tutela desses animais, beleza? Enfim, alguém mais aí tem esse tipo de pensamento quando ocorre um desastre natural dessa magnitude, de como espécies podem acabar se espalhando, se aproveitando desse desastre? Coloquem aí nos comentários o que vocês acham. Coloquem aí nos comentários tudo o que vocês acharam aqui sobre o vídeo, pontos importantes. Vamos abrir uma discussão aí se for possível, beleza? Mas é isso que eu queria trazer para vocês, essas questões de invasores ambientais, cavaleiros de tempestades, né? Que se aproveitam de desastres naturais para se propagar no meio ambiente. Eu acho que é isso. Chega, né? Minha bateria tá acabando também. A gente continua essa discussão nos comentários, fechou? Bom, não se esqueçam de toda aquela coisa, curtir, compartilhar toda aquela história que eu sempre falo, me ajuda aí no Valeu Demais, me ajuda aí se tornando membro do canal, toda aquela coisa que você vai ver eu falando aí várias vezes aí em vários vídeos do canal. Então eu não vou ficar repetindo aqui com tanta extensão. Falou? Chega! Tchau!